bom dia. Obrigado, deputado Michele Caputo. Agradeço a disponibilidade e a oportunidade de estar aqui falando para os nossos deputados. Saúdo a todos na figura do deputado Michele Caputo, em especial os nossos deputados estaduais, federais, as nossas deputadas, membros do Ministério Público e dos demais órgãos de controle que aqui estão. Nós procuramos esta frente parlamentar para demonstrar nossa grande preocupação no colapso dos trabalhadores da cultura no nosso estado. O Paraná é um dos grandes motores dessa força motriz da cultura brasileira. O Brasil é o 9º maior produtor do mundo de entretenimento. E o Paraná é uma das principais forças dessa grande indústria do entretenimento, da cultura, da arte, que faz o Brasil ser o que é. Nós temos no Paraná hoje, segundo o Observatório das Artes do Brasil, o Observatório da Cultura do Brasil, cerca de 400 mil trabalhadores ligados na corrente de produção cultural. Desses 400 mil trabalhadores, mais da metade trabalham diretamente com artesania, são trabalhadores informais. Grande parte deles, dedicados ao teatro, ao cinema, à ópera, à dança, ao circo, não possuem meios de subsistência no momento atual. Nós sabemos que as medidas restritivas tiraram não somente do comércio, não somente das demais áreas, mas, como costumamos dizer na área da cultura, fomos os primeiros a parar e seremos os últimos a retomar. E somos o setor que menos reclama, somos o setor mais comportado, somos o setor menos negacionista, somos o setor que mais usa o raciocínio. Dificilmente vamos achar um artista falando que a vacina não presta ou que a terra é plana. Porém, é o setor que mais está em casa, mais está isolado, sem nenhuma chance de trabalho. Desses 400 mil trabalhadores da cultura do Paraná, nas melhores das perspectivas, 75% não conseguiram lucro, não conseguiram trabalhar desde março do ano passado, o que gera um cenário de colapso, não nos sistemas de trabalho, mas nos sistemas de produção cultural do Estado. O Paraná recebeu do governo federal, como contrapartida, dentro da Lei Aldir Blanc, a Lei 14.017, cerca de 72 milhões de reais. A Superintendência Geral da Cultura executou, no ano passado, apenas 15% desse valor. 15% deste valor, beneficiando cerca de 2.148 artistas. Isto é, mal chega a 0,5% da classe trabalhadora que está impedida de trabalhar, teve chance de conseguir algum tipo de sublevação do Estado. Nós temos de entender que esses editais tradicionais, esses editais que pugnam pelo produto final, até num viés de mercantilização do trabalho, entende que o importante de um edital, pautado pela Lei 8666, a Lei de Licitações, visa o produto e o serviço, que nesse momento é impossível ser alcançado. E quando um edital estatal prega por um chamamento em que o artista, ou o grupo artístico, ou a empresa artística tem que entregar um produto, um serviço, ele coloca em risco o próprio trabalhador, ele tira a dignidade do trabalhador, ele fere o princípio do trabalho decente. E é isso que tem acontecido. Esses editais, embora não tenham alcançado uma grande parte da classe artística, feriu grande parte da classe artística, porque cerceou muitos de poderem participar e matou alguns. Já temos notícias, inclusive notícias que chegou ao sindicato, de artistas que morreram executando os produtos dos editais que se inscreveram, tanto de municípios quanto do Estado. O problema é o cariz, o problema é aonde está o foco. Os editais focam o produto e não focam o trabalhador. E nós precisamos, nesse momento, manter o trabalhador, a trabalhadora. E não só eles, não somente o formal. Dentro desses 400 mil trabalhadores do Paraná, nós temos, apenas para termos uma noção, nós temos os faxinalenses, que também empregam sua arte, também praticam uma arte com cultura, e os faxinalenses são uma manifestação artística típica e somente vista no Paraná. Tem os quilombolas, tem os ciganos, temos os indígenas, temos uma pleiade
de culturas que precisam ser salvaguardadas e que, nesse momento, tal como são feitos de arte utilitária, não conseguem acesso a esses mecanismos. Nunca antes esses grupos precisaram do Estado, nunca antes esses grupos precisaram de uma ajuda. Agora precisam. Além de termos um excesso de dinheiro no Fundo Estadual de Cultura, que está empenhado na ordem de quase 56 milhões de reais, 56 milhões de reais parado dessa Lei Aldir Blanc, ainda podemos gozar e tentar entender que outros fundos do Estado podem passar dinheiro através de uma bolsa de doação civil diretamente para a mão do artista, para manter o artista. Nós estamos num estado periclitante. Os circenses estão no estado periclitante. O Paraná é o 4º estado do Brasil com maior atividade circense. Dos 32 circos do Paraná, os 32 estão falidos. Os circenses estão vendendo suas tendas, suas lonas, para comprarem comida no armazém da família em Curitiba. Os palhaços estão vendendo seu figurino para trocarem por comida. A família Zanchettini, família típica circense do Paraná, tal qual o Salgueiro, tal qual os Queirolo, uma única família circense do Brasil reconhecida fora do país, inclusive condecorada pela família real monegasca, como um exemplo da técnica circense, pedem socorro. Eu não quero expô-los e dizer qual é a real situação, mas espero que vossas excelências entendam o real tamanho que é essa epidemia no setor cultural. Os técnicos, que é uma área que nunca foi assistida pelos editais e pelos mecanismos atuais e mecanismos correntes de incentivo à cultura, não conseguem ser assistidos. Como é que um carregador, como é que um assistente de câmera, como é que um contra-regra, como é que um trucador, como que essa gente, que é a graxa, como a gente carinhosamente gosta de chamá-los e os chama, conseguirão entrar num edital para fazer um produto final, ainda que seja uma live, sendo que nem celular muitos deles têm, nem internet muitos deles têm, porque um deles já me confessou que chegou a vender para comprar remédio para o filho. Aonde chegará a cultura do Paraná se não tivermos mais a classe laborativa para produzir a cultura nos próximos anos? Essa é a grande questão. Essa é a grande questão que aqui estamos suscitando e que pedimos o desespero apoio de vossas excelências para apoiar essa iniciativa que já vimos há mais de um ano pugnando junto ao Conselho Estadual de Cultura. Outros estados já fizeram. Pedimos à deputada federal Jandira Fegali, que representasse e tocasse a lei federal para a Bolsa Artista, e assim o fez aquela deputada. Muitos estados têm iniciativas parecidas, porque é que pode-se subvencionar várias áreas da economia e não subvencionar nós, os artistas que precisamos tanto. Não se pode selecionar uma casta de artistas através dos editais e deixá-los receber esses fundos e não garantir aos mais humildes, que é a maioria, que são os informais, que são aqueles que não aparecem, de receber esses valores. Eu quero lhes dizer que, ainda assim, embora apenas 15% dos valores da Lei Aldir Blanc tenham sido executados no Paraná, há sérias e grandes irregularidades. Eu mesmo, junto com o Manuel José de Souza Neto, assinei 2 denúncias, encaminhei ao Ministério Público e a outros órgãos de controle interno e externo, porque até servidores públicos estáveis receberam o dinheiro emergencial da Lei Aldir Blanc, que veio do orçamento de guerra, veio da rubrica do Tesouro Nacional para socorrer a vida dos artistas e acabou se transformando num grande engodo. Ainda há tempo de resolver, ainda há forma de resolver, ainda temos como corrigir isso antes que morram mais artistas. Não posso mais ver e nem posso mais conseguir lidar com uma situação de ver colegas meus sendo despejados, morando na rua, implorando por comida, ver setores da sociedade como motoclubes se organizando para arrecadar cestas básicas para profissionais com mais de 40 ou 50 anos de profissão artística e que legaram orgulho ao nosso Estado. O Paraná é o berço, por exemplo, das artes visuais. O primeiro artista plástico brasileiro é um negro curitibano que nasceu no final do século XVIII, biografado pela
pela grande professora Adalice Araújo, e ele próprio, negro, alforriado, entrou no esquecimento e morreu sem conseguir vender sua arte. Estamos de volta, vivendo a agrura daquele velho João o Mulato, aquele curitibano que foi o primeiro brasileiro a conseguir viver e morreu de sua arte. Estamos de volta indo para a mendicância, as melhores perspectivas, que são da Secretaria de Estado e Cultura e Cultura Criativa de São Paulo, nos dão informação que 86% das empresas, os CNPJs culturais do Brasil, já quebraram e por não faturarem no passado. E um dado da semana passada, também do Observatório da Cultura do Brasil, 91 mil profissionais ligados à arte e à cultura no Paraná e já estão desempregados por conta das últimas medidas restritivas. O setor da cultura é o setor que mais sofre, foi o primeiro a parar, será o último a voltar. E somos nós, logo depois dos profissionais de saúde, é que mantemos a sanidade mental da população. Quando teve, deputado Michele Caputo, quando teve a grande epidemia de gripe espanhola no Paraná, em 1917, seguida da epidemia de tifo, em 1918, a média de internamentos no sanatório de Nossa Senhora da Luz era de 218 curitibanos. Curitiba fabricava 218 loucos por ano. Quando houve o confinamento, nessas duas pandemias germinadas, saltou para quase 3 mil curitibanos internados por ano. Isso se deu pela falta da arte e da cultura dentro do confinamento, o que hoje mantém a sanidade mental das pessoas confinadas ou semi-confinadas nessa pandemia são serviços de cultura, música, o entretenimento, as novelas, os seriados, os filmes, os livros digitais. Os artistas merecem o respeito que eles querem e que eles têm dentro da sociedade. Eu peço encarecidamente o apoio de vossas excelências ao projeto que gera uma bolsa social para dar amparo ao pequeno produtor, aos técnicos, às culturas originárias e às culturas dos povos indígenas, faxinalenses, circenses, os ciganos, as culturas negras integradas, urbanas ou não, as culturas que não são as culturas periféricas e que merecem a nossa atenção. Arte e cultura não é só aquilo que está na grande mídia. Cultura é tudo aquilo que a gente não vê. Cultura é tudo aquilo que está inerente a nós. E é uma súplica quase desesperada para que vocês, por favor, para que os senhores, por favor, possam apoiar essa proposta e que tenhamos já nos próximos dias, pelo menos, um sopro de esperança na nossa classe artística. Eu agradeço mais uma vez a inserção dessa pauta nessa reunião, sabendo que já não havia tempo. Mesmo assim, eu agradeço, deputado Michele Caputo, filho de napolitanos que é, tem um dito no Nápoles, tem um dito napolitano que diz que é como viver como um prego à testa, quando a gente não esquece de alguma coisa, tem que resolver algo, é viver como ter um prego à testa. Como napolitano, que o senhor L. digo, viver com essa pecha, viver com essa preocupação de salvar a vida, de conseguir conglomerar todos essa grande pleiade de organizações que formam o SOS Cultura, que está conosco, desde o sindicato, os vários sindicatos, várias frentes, vários movimentos, é como querer tirar esse prego que está na nossa testa e que está nos matar. Mais uma vez, muito obrigado a vossas excelências pelo tempo despendido.